Imagina passar meses tentando provar o que aconteceu com você no trabalho e a única coisa que você tem é apenas a sua memória. Do outro lado, papéis, versões e gente dizendo que foi diferente. É por isso que existe uma etapa silenciosa que quase nunca ninguém comenta, mas que muitas das vezes decide o rumo de um caso de acidente de trabalho. Não estamos falando da força, não estamos falando da sorte, estamos falando de documentação. Num caso de acidente de trabalho, muitas das vezes não vence quem tem razão, mas sim quem consegue provar o que aconteceu. Esse é o terceiro episódio da nossa caminhada Me Acidentei. E agora? Nos dois primeiros, a gente falou dos primeiros passos e da CAT, aquele documento que faz o acidente existir oficialmente. Agora vem a etapa que dá sustentação a tudo, os documentos que você junta a partir de hoje e que podem valer ouro lá na frente. Deixa eu começar te explicando por que isso importa tanto. Para um acidente de trabalho ser reconhecido, em regra, precisa ficar clara uma ligação. A ligação entre o que aconteceu, a lesão que você sofreu e o efeito disso na sua capacidade de trabalhar. Acidente, a lesão, a consequência. Os documentos são exatamente o que costura esses três pontos. Sem eles, cada ponto fica solto. E o que é óbvio para você, vira dúvida para os outros. O acidente, a lesão e a consequência precisam aparecer ligados. Os documentos são os fios que costuram essa história. Então, vamos ao que realmente interessa. O que guardar? Primeiro, tudo que for médico, atestados, laudos, exames de imagem, receita, o registro do atendimento, cada papel que descreve a sua lesão, com data, é um tijolo da sua história. E aqui vai um detalhe que passa despercebido. Sempre que possível, veja se o documento traz o diagnóstico, o famoso CID, a data, um atestado que só diz afastado por 2 dias, sem dizer do que, ajuda bem menos. Segundo, guarde a CAT. Você tem direito a uma cópia e ela liga o atendimento médico ao acidente. É uma peça central e a gente dedicou o episódio anterior só para ela. Terceiro, o que mostra como o acidente ocorreu. Se dá por fotografar o local, o equipamento, a máquina, a falta de proteção, faça. Se ficou com marca no corpo, uma foto com data também conta a sua história. Quarto, os avisos que você mandou. Aquela mensagem avisando o chefe, o e-mail, o print da conversa. Lembra que no primeiro episódio eu falei para comunicar por escrito? É agora que isso vira prova. Aquela mensagem que você mandou avisando do acidente não é só um aviso. Guardada, ela vira prova de que a empresa soube e quando soube. Quinto, as testemunhas. Nome e contato de quem viu. Pessoas mudam de emprego, mudam de cidade, somem. O contato de quem é fácil hoje pode ser impossível daqui a um ano. Sexto, os comprovantes de gasto. Remédio, transporte para tratamento, consulta que você pagou. Junte todas as notinhas, todos os cupons fiscais. A depender do caso, esses gastos podem fazer diferença mais para frente e conseguir o reembolso. Agora, vou falar de um direito seu que pouca gente usa. Em regra, você pode pedir cópia dos seus documentos médicos, do seu prontuário, do registro do atendimento. Não é um favor que estão te fazendo. São informações sobre o seu próprio corpo e sobre sua própria saúde. Você pode solicitar isso no hospital. Seus documentos médicos são seus. Em regra, você tem direito de pedir cópia do seu prontuário e dos seus atestados. E aqui entram os erros que mais machucam nessa etapa. O primeiro é entregar o documento original e não ficar com cópia alguma. Se precisar entregar algo, tire foto antes, tire uma cópia. O original que sai da sua mão sem registro é um pedaço da sua história que você não vai poder reaver. Segundo, achar que o papel pequeno não importa. Aquela receita amassada, o comprovante que está desbotado, guarde tudo, junte tudo. Quem decide o que é relevante ou não é o tamanho do papel. Terceiro, só confiar na sua memória. 6 meses depois, a data exata some da cabeça, mas o papel não esquece. A sua lembrança, com todo respeito, vai se esquecer. E o quarto é deixar o tempo apagar as provas. A foto que não foi tirada, a mensagem que foi deletada, a testemunha que sumiu. O que você registra hoje ainda existe amanhã. O que você deixa passar, muitas das vezes não volta. O papel não esquece a data, a sua memória esquece. Por isso, registrar hoje vale mais do que tentar lembrar depois. Junta tudo isso numa ideia bem simples, numa pasta, numa caixa, numa pasta no seu próprio celular, um lugar só, onde cada documento seu do acidente vai ficar guardado, em ordem e com data. Você não precisa entender de lei para fazer isso. Você só precisa não jogar fora a sua própria história. Organizar hoje é um presente que você dá para você mesmo lá na frente. Se esse vídeo te faz olhar diferente para aquela pilha de papéis, faz uma coisa, comenta aqui embaixo qual documento você tem dúvida se deve guardar. Tem muita gente com a mesma pergunta e isso pode virar tema por aqui. Aproveite para emendar no próximo episódio da série, que fala do momento em que você precisa se afastar do trabalho, quem paga os primeiros dias, quando entra o INSS.
acontece? É um passo seguinte natural depois de organizar a sua documentação. E como sempre, um lembrete que importa. Cada acidente tem os seus detalhes e nenhum vídeo vai substituir o olhar de um profissional sobre a sua situação. Por isso, procure um advogado trabalhista da sua confiança para analisar o caso concreto. Aqui a gente informa, mas a decisão é sempre sua.